Fala galera, beleza? Guilherme aqui para mais um vídeo do canal 1% Mais Rico com Fundos Imobiliários. E nesse vídeo vamos analisar o fundo HSLG11, um fundo imobiliário de logística gerido pela HSI e que atualmente vem sendo negociado com 6% de desconto, enquanto seus pares aí do mercado vêm sendo negociado ou no preço justo ou acima do preço justo, né? Então vamos fazer uma análise dos indicadores desse fundo e também do relatório gerencial para entender o porquê que isso acontece. Então o HSLG11 tem a sua cota negociada por R$ 97,25, sendo que o seu valor patrimonial por cota é de R$ 103,49. Então o seu P sobre VP, que é aquela métrica que nos diz se um fundo está caro ou está barato, ele está em 0,94. E aí lembrando que quando essa métrica está abaixo de 1, quer dizer que o fundo está barato, e quando ela está acima de 1, quer dizer que o fundo está caro. Como está em 0,94, significa que o fundo está com 6% de desconto no momento. O HSLG possui 36 mil cotistas, e no último ano, pessoal, ele chegou a custar R$ 74,10, foi a sua mínima. E a sua máxima nesse último ano foi de R$ 100, então ele está operando aqui bem próximo da sua máxima. E o seu dividend yield foi de 8,28% nos últimos 12 meses. Porém, eu fiz os cálculos aqui, se você tivesse comprado uma cota desse fundo aqui, quando ele chegou a custar R$ 74,10, você teria um dividend yield aí de mais de 10%, beleza? Então, por isso a importância de você comprar fundos imobiliários com desconto, assim você consegue ganhos maiores. E a cota dele se valorizou 21% nesses últimos 12 meses, beleza? Bom, seu último rendimento pago foi de 74 centavos por cota, o que significou um rendimento de 0,76% ao mês. E nos últimos anos ele vem pagando dividendos constantes, desde 2020, foi quando ele fez o seu IPO, né, quando ele abriu negociações na bolsa. Então desde 2020, em 15 de dezembro de 2020, quando ocorreu o seu IPO, ele vem distribuindo rendimentos de forma recorrente, inclusive com aumento dos rendimentos, né? Lá em 2021 ele pagava 58 centavos por cota e agora em 2023 ele chegou a pagar 74 centavos aí nos últimos 4 meses do ano. Bom, feita essa análise aqui inicial, agora a gente vai lá para o relatório gerencial do fundo. Aqui a gente já tem uma imagem no galpão logístico desse fundo lá em Minas Gerais, né? Então é esse tipo de imóvel aqui que o fundo possui. Ele possui 5 imóveis desse estilo aqui, beleza? Bom, e o objetivo do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital com esses imóveis, então ele pode tanto comprar um imóvel desse tipo aqui e alugar para obter renda, né, lucro para os cotistas com isso, ou então ele compra esses imóveis e depois vende por valores mais caros, né, e assim ele gera um ganho de capital e distribui para os cotistas. Essas duas formas de ganho que o fundo possui. O seu valor patrimonial é de mais de 1 bilhão, aproximadamente 1 bilhão e 300, sendo que o seu valor de mercado é de 1 bilhão 247, né? Como a gente viu ali, ele está sendo negociado por valor abaixo do que ele vale, então por isso a diferença. E a sua liquidez média diária é de R$ 926 mil, né? Quase 1 milhão de reais, o que é excelente, né? Significa que se você quiser comprar ou vender cotas desse fundo, você não vai ter nenhum problema, a não ser que você negocie mais de 1 milhão por dia, né? Aí sim você vai ter algum tipo de problema de liquidez. Do contrário, se você é um iniciante, né, um investidor intermediário, você não vai ter problema nenhum aqui com o HSLG. E alguns destaques desse fundo é que ele possui 100% dos ativos a um raio máximo de 30 km da capital mais próxima, o que é classificado como a logística last mile, né, esse raio de 30 km. Ele possui o controle de todos os ativos que ele possui na sua carteira. Então, por exemplo, ele não tem 50% de um imóvel e outro fundo os outros 50%, tá? Isso não acontece. Ele possui o controle de 100% dos ativos. E os seus imóveis estão com 0% de vacância, então todos eles estão locados e gerando receita para o fundo. E ele cita aqui, pessoal, que ele tem uma área de engenharia dedicada aos ativos, onde ele consegue uma diligência maior e menos custos aos cotistas, porque não precisa contratar consultorias externas, né? Então são alguns destaques aí do portfólio do HSLG. Esse fundo possui um guidance de 0,70 a 0,74 centavos por mês, então ele vem pagando isso desde julho de 2023 e estima que vai pagar entre esses valores até junho de 2024, tá? Então se você tiver uma cota desse fundo, você vai receber todo mês aí entre 0,70 e 0,74 centavos. Lembrando que é uma estimativa, tá? Isso aqui pode variar porque fundo imobiliário é renda variável.
Bom, agora a gente vai ver aqui quem são os investidores do fundo, né? Quem são os locatários dos imóveis do HSLG. Lembrando que ele possui 5 imóveis na sua carteira atualmente. 60% dos investidores desse fundo imobiliário são investidores originais, ou seja, já estavam investindo no fundo antes dele lançar o seu IPO na bolsa. 36% são pessoas físicas que investem nele e 3,4% são investidores institucionais. Bom, e agora falando dos seus locatários, né? 38,2% da receita do fundo vem de receitas da Casas Bahia, né? Então, algumas pessoas julgam que esse fundo aqui ele é muito concentrado em um único inquilino, no caso das Casas Bahia, e que isso poderia ser prejudicial ao fundo, justamente porque a Casas Bahia vem divulgando prejuízos recorrentes aí nos últimos trimestres. Então, além das Casas Bahia, o fundo ainda possui a Bemol com 15,3%, Açaí 12,2%, Comercial Esperança 9,2%, Lojas Renner 5,2%, Ibratec 5,1% e Ativa Logística 4,1%. O restante são outros inquilinos aí com locações menores. 76% dos seus contratos são típicos, ou seja, são aqueles contratos normais de aluguel, e 24% são contratos atípicos, né? Os contratos atípicos, normalmente, eles têm um tempo de duração maior, e caso o inquilino ele queira sair do imóvel, normalmente ele tem que pagar aí o restante dos aluguéis, né? Então traz uma segurança maior para o fundo imobiliário e também para os seus cotistas. O fundo ele possui, pessoal, uma alavancagem aqui de 7,9%, mas ele cita que não há necessidade de caixa atualmente pelos próximos 4 anos. O valor dessa dívida é de 178 milhões, mas o fundo aqui cita que está bem controlado, beleza? Ele possui 0% de vacância, então quer dizer que todos os imóveis estão locados, gerando receita para o fundo, o que é ótimo. E o vencimento dos contratos está somente para depois de 2027. Então, num primeiro momento, o fundo ele não precisa se preocupar com a revisão dos contratos e com a sua vacância, tá? Isso aí está rodando bem tranquilo no momento. E o reajuste dos aluguéis ocorre normalmente em setembro e em novembro. Então, esse fundo aqui, nessas datas, ele pode aumentar a sua distribuição, né? Como já aconteceu aqui em 2023, né? Em setembro ele aumentou 1 centavo no seu rendimento. Então pode acontecer aí também em 2024. Depende muito do valor que for reajustado a esses aluguéis que são cobrados atualmente. E aqui estão os imóveis do fundo, né? Então esse imóvel aqui que fica em São Paulo, ele tem também esse outro imóvel aqui da Casas Bahia que fica no Paraná. Esse outro imóvel aqui das Casas Bahia também fica em Minas Gerais, que é aquele primeiro lá que a gente viu. Tem esse outro imóvel também que fica em São Paulo, que é alocado para Ibratec, para Ativa Logística, para Fresenius e para Profarma. E o último imóvel é esse imóvel aqui lá de Manaus, no Amazonas, né, que é alocado para Bemol. Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo sobre o HSLG11. Lembrando, né, que é um fundo aí que possui 5 ativos, eles estão todos locados, mas fica aquele asterisco ali, aquela observação da concentração em um único inquilino que é a Casas Bahia, né? Então quase 40% da receita do fundo vem desse locatário que vem divulgando aí prejuízos recorrentes e que pode trazer alguma dor de cabeça para o fundo, né? Mas se você não vê como um fator preocupante, esse aqui é sim um bom fundo, né, para a gente analisar. Bom, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda desse ativo, certo? Sempre analise os relatórios gerenciais antes de investir. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e eu espero você no próximo vídeo, beleza? Então um abraço e até lá!